Fala pessoal, tudo massa? Nessa videodica eu quero relembrar as principais características do cone circular, e especificamente do cone circular reto, que é o que de fato aparece quase que na totalidade dos exercícios. Eu vou começar apresentando os elementos lineares do cone, que são muito importantes até para que você compreenda as medidas de superfície, medida de área lateral, medida de área da base, medida de área total. E finalizo apresentando a fórmula que calcula o volume do cone. Esse é um tema importante para você que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, então anota tudo aí no seu material para que você não perca nenhuma informação. E depois da transição, vem aí as dicas mais importantes sobre cone circular. Agora eu vou relembrar aqui as principais características do cone circular. A primeira coisa é muito semelhante ao cilindro. Existem dois tipos de cone, o cone reto e o cone oblíquo. Mas a proporção com que uma questão de cone reto aparece em uma questão de prova é quase 100%, como no caso do cilindro também é muito, quase que 100% comum que apareça o cilindro reto. O cone também tem a mesma característica. Então a gente também pode dizer que no caso do cone reto, ele também é um cone de revolução. Gente, a gente quando fala de revolução, a gente está falando que é um sólido que é obtido através de uma rotação. No caso do cone, nós temos um triângulo retângulo que vai ser rotacionado em torno de um eixo, gerando o cone. O eixo, no caso do cone, vai ser esse cateto daqui. Eu vou manter esse cateto aqui fixo. Observe que eu completei até uma linha tracejada aqui, como se fosse o eixo de simetria. E em torno desse eixo eu vou girar esse triângulo retângulo aí. Olhando para esse outro cateto aqui, ó, ele quando girar, claro, ele vai ter esse ponto aqui fixo, mas esse ponto daqui, ele vai girar e vai formar aqui essa circunferência. Vamos dizer que a medida desse cateto aqui é uma medida R. Então, ele vai girar e a cada momento que você enxergar esse giro, né, dado por esse cateto, ele vai estar formando aqui uma circunferência, essa medida aqui constante e igual a R, que na verdade vai ser o raio dessa circunferência, ok? Esse cateto daqui eu vou representar pela letra H e a hipotenusa aqui eu vou representar pela letra G. Bom, então, quando a gente girar esse triângulo retângulo em torno desse cateto aqui, vamos imaginar aqui, ó, que nesse momento aqui a hipotenusa vai estar aqui, nesse outro momento a hipotenusa vai estar aqui. Então você começa a perceber que dá sim para você compreender a ideia de que um cone como esse aqui do lado é resultado da rotação de um triângulo retângulo. E a gente podia até imaginar o seguinte, ó, que a distância desse ponto aqui, que a gente chama de vértice, né, até o centro dessa circunferência aqui embaixo, seria esse eixo de simetria aqui, ok? Esse segmento que vai do centro da circunferência até esse ponto aqui é o raio da circunferência da base, e seria esse outro cateto, aqui formando, ó, um ângulo de 90 graus. E a hipotenusa desse triângulo, deixa eu marcar essa hipotenusa na cor preta aqui, pronto, assim, vai ficar massa assim, pronto, beleza. Então a gente tem aqui, ó, pessoal, esse cateto aqui eu vou chamar de cateto H, esse outro cateto aqui eu vou chamar de cateto R, e essa hipotenusa eu vou chamar de G. A gente chama essa hipotenusa aqui de geratriz, porque são essas linhas aqui que geram a ideia da superfície lateral. Aí vem uma relação importante. Eu costumo dizer que essa relação é uma relação fundamental. Vou até colocar aqui, ó, relação fundamental, porque ela relaciona os principais elementos lineares do cone. E como esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, a relação que vai envolver todo mundo aí é o teorema de Pitágoras. Então eu posso dizer que o quadrado da medida de G, que é a geratriz do cone, é igual à soma dos quadrados de H e R. Essa relação aqui é muito importante, você usa muito na hora dos exercícios. Também, como no cilindro e em qualquer sólido, é muito importante que a gente compreenda a sua planificação. Observe aqui, um cone,
ele, quando assume a forma planificada, ele dá origem a duas figuras planas. Uma circunferência, que a gente chama de base, e um setor circular. E eu sempre costumo dizer para o aluno que esse setor circular aqui, ele é uma parte de uma circunferência. Para ser mais específico, eu costumo dizer para o meu aluno que, no caso do cone, a gente precisa de duas circunferências para montar um cone. Uma circunferência para ser a base e uma outra circunferência de onde a gente vai tirar a superfície lateral. Gente, é muito importante que você entenda o seguinte. Para se formar essa superfície lateral, aqui na forma de um setor circular, a gente pega a superfície do cone e desenvolve até chegar a isso aqui. Aí, nesse caso, eu quero que você pense o seguinte. Essa circunferência aqui, que é a circunferência da base, olha só que interessante isso aqui que eu vou falar. É muito importante na hora dos exercícios. Isso pode ser cobrado e, geralmente, as pessoas confundem muito. O comprimento dessa circunferência que eu acabei de marcar aqui, ele coincide exatamente com esse comprimento que eu vou destacar aqui, só que agora na cor preta. Ok? Aí, esse segmento que eu estou destacando aqui, na cor preta, ele tem a mesma medida desse que eu destaquei na cor rosa. Que quando a superfície está planificada, ele é o comprimento desse arco aqui. Só que, veja bem, esse comprimento daqui coincide com o comprimento da circunferência da base. É muito importante você associar isso. Outra coisa, a geratriz do cone, deixa eu marcar aqui na cor azul, a geratriz do cone, que seria esse segmento daqui, na forma planificada, ela é o raio do setor circular. É muito importante que você associe tudo isso. Aí, gente, você não pode esquecer o seguinte. Para calcular a área da base, você calcula a área de uma circunferência. Π vezes R elevado ao quadrado. Deixa eu até destacar isso aqui para você. Agora, para calcular a área da superfície lateral, a gente vai ter basicamente duas formas de fazer isso. Tem uma fórmula, que eu vou anotar aqui. A área lateral é π vezes R vezes G. Então, vou guardar aqui, não vou fazer a demonstração, mas essa fórmula daqui é a que calcula a área lateral. Agora, se você não conhecer a medida do raio e da geratriz, você não vai conseguir calcular a área lateral. Mas você tem essa relação daqui, que envolve a geratriz, a altura e o raio. Mas é importante que eu destaque para você que em alguns exercícios você pode não ter essas informações, mas você pode ter, isso não é muito comum, mas pode acontecer, a medida desse ângulo central daqui. E aí, com a medida desse ângulo central, a gente pode fazer uma regrinha de 3. E essa regrinha de 3 ficaria assim. Ó, a área lateral, ela vai ser proporcional à medida desse ângulo central θ, como, veja só o que é que vai acontecer aqui, viu? Π vezes G ao quadrado. Por que é que eu estou botando π vezes G ao quadrado? Porque essa superfície lateral, ela é uma parte de uma grande circunferência, e essa grande circunferência que você está vendo eu tracejar por aqui, o raio dela é G. Então, por isso que eu estou aqui com πg ao quadrado. E aí, πg ao quadrado vai corresponder à circunferência toda, né? A circunferência toda de onde a gente tira a superfície lateral. Então, isso aqui vai ser equivalente a 360 graus. Então, com essa regrinha de 3 aqui, você também pode calcular a medida da área lateral. Mas tudo vai depender das informações que você tem. É muito mais comum que você use essa forma aqui para calcular a medida da área lateral. Agora, também é importante falar sobre a área total do cone. Bom, na forma planificada, o cone tem um setor circular e uma circunferência de base. Então, para você achar a área total, basta você pegar a medida da área lateral, somar com a medida da área da base, que você vai estar achando a área total. Nesse caso daqui, eu até falei isso quando estava lembrando as características do cilindro. Você pode até desenvolver esses elementos aqui, substituindo a fórmula da área lateral, substituindo a fórmula da área da base, que você vai encontrar uma formulazinha mais bonitinha para a área total. Mas são tantas fórmulas
que eu prefiro que você associe que a área total é a soma dessas duas superfícies aqui. Para finalizar, deixa eu falar aqui sobre o volume do cilindro, que a gente calcula assim, ó, 1/3 do valor da área da base, como a área da base é uma circunferência, vai ficar π vezes r ao quadrado, multiplicado pela medida da altura. A gente pode guardar o volume assim, ou simplesmente colocar assim, ó, o volume é a área da base, multiplicado pela altura, dividido por 3. Aí você vai ver como é que as coisas vão aparecer para você, aplica uma dessas ferramentas e você vai conseguir determinar essas principais medidas do cone.